Bem, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Pessoal que está online. Hoje, então, como a gente tinha planejado, né, há algumas semanas, nós executaram agora, tivemos uma leve alteração da ordem dos encontros, né? Eu vou fazer a apresentação de uns artigos, né, para a gente poder discutir. Esse artigo ele tem muito a ver com um dos projetos que está sendo trabalhado aqui no grupo, que é o de avaliação de process data, né? Então, de dados de aplicativos e produção de novas medidas baseadas em dados de tarefas neuropsicológicas. O artigo em questão está utilizando aquele mesmo formato que a gente tinha passado no primeiro semestre, né, adaptado para as apresentações que nós temos feito, né? O artigo de hoje se trata do Taking a Closer Look, an Exploratory Analysis of Successful and Unsuccessful Strategy Using Complex Problems. Ele é um artigo, então, do Matthias Stadler, do Frank Fischer e Samuel Greif. E o propósito desse artigo é trabalhar um problema, né, que nós temos hoje, tendo condições de lidar, principalmente no campo da educação, de que é o de explorar, tá, para além do certo e errado das respostas a itens de teste. Então, quando a gente dá uma prova, quando a gente dá um teste, quando a gente faz uma pergunta para alguém, principalmente no âmbito da educação, a gente indica, né, se globalmente aquela resposta ela foi dentro da esperada, que a gente chamaria de certo, ou fora da esperada, que a gente chamaria de errado. Só que, principalmente quando se trata hoje da resolução de problemas complexos ou de formatos de itens, não tem uma resposta óbvia, mas que eles dependem, né, de uso de estratégias para a resolução daquele problema. Nós temos, então, uma complexidade que não é capturada quando nós trabalhamos com a medida de certo e errado. E que tipo de complexidade é essa? Né? É justamente qual foi o modo como aquela pessoa, aquele indivíduo, ele escolheu abordar aquele problema para resolvê-lo. Tá? Não necessariamente a maneira correta ou incorreta. O correto e incorreto é um desfecho importante, principalmente, né, para a gente poder avaliar se algumas estratégias estão mais associadas a desfechos incorretos ou a desfechos corretos. Mas não necessariamente o certo e errado vai gerar a integralidade da informação que a gente precisa para compreender o processo de pensamento, de raciocínio daquele indivíduo. Ou, de uma maneira mais específica, das estratégias cognitivas, né, que aquele indivíduo acabou utilizando para poder responder aquela questão. Tá? Então, o que acontece? A gente precisa entender quais são os pontos em que as pessoas têm problemas ou vulnerabilidades, como eu chamei, ou como que elas têm forças que permitem a ela, né, ou conhecimentos que permitam a ela conseguir adequadamente responder a um determinado problema. Tá? Qual que é a consequência disso? Por exemplo, a gente tem falado muito de medicina de precisão, educação de precisão, intervenções individualizadas. Tá? E quando a gente começa, o inglês seria o tailored, né? Forjada para alguém, desenhada para alguém, específica para alguém. Sempre que a gente tiver esse tipo de aplicação, é importante a gente entender como diferenciar pessoas que tenham acertado ou errado. Esse é o tipo de aplicação que tem sido colocado. Dentro do recorte do artigo, né, os autores vão trabalhar com uma fonte de dados, uma fonte de informação, que ela tem alguns sinônimos. Eu falei inicialmente para vocês. Process data, né? Dados de processados, dados de processo, dados em que houve algum tipo de processamento. Mas eles também são conhecidos na literatura, como log file data, disparate action protocols e outros tipos de nomenclaturas. A que eles estão se referindo, então, dentro desses conceitos? A todo tipo de dado gerado pela interação entre uma tarefa computadorizada e as ações de comportamento do indivíduo. Você só falou que está meio com ela. Eu acho que é por causa da sala, né? Pode ser. Será que eu estou falando muito alto? Vê se melhorou.
Melhorou? Não. Então, Você falou que não. Melhorou? Você não foi entendendo, né? Não tá? bem, eu vou tentar modular um pouquinho mais a voz, tá? Para fazer menos é. É. Acho que não vai adiantar, porque vai ficar muito abafado. Vamos continuar, a gente ver como que vai comprometer ou não o entendimento. Mas, então, esse é o primeiro conceito. Então, toda ação, todo comportamento que tem a ver com a interação do indivíduo que está respondendo ao item com a aplicação do item, tá? Ele deve ser registrado. Então, uma das preocupações que a gente tem que ter quando a gente vai construir uma tarefa computadorizada é que tipo de modelo de dados, ou seja, que tipo de modelo das interações que eu espero entre as pessoas que vão responder e a minha tarefa devem ser salvas, devem ser registradas. Esse registro é o log file data. Tá? Então, essa é a medida fundamental para a gente poder trabalhar. Se fosse, por exemplo, uma medida biomédica, por exemplo, seria o registro ali em tempo real, temporal, dessas interações, né? Tipo, o número de batimentos por minuto. Eu preciso medir um batimento constantemente, esse seria o log data de uma medida de batimento, por exemplo. Tá? E para que tipo de problema que esse dado ele é gerado? Que tipo de problema a gente pode trabalhar o log file data? Para o que ele chama de complex problem solving. Tá? Então, são tarefas que, segundo a definição dos autores no artigo, a gente vai entender nesse artigo como tarefas que exigem um comportamento interativo entre tarefa e indivíduo. Essas tarefas estáticas, que não fazem parte do rol de atividades que os autores trouxeram para esse artigo. Então, Complex Problem Solving, nesse contexto, ele tem a ver com tarefas que exigem, então, interação. Então, o que é um tipo de interação entre a tarefa e o indivíduo? Uma tarefa que, por exemplo, de labirinto, em que quando eu escolho dobrar à esquerda ou à direita, isso vai realizar uma atualização, um update, e eu vou ter que rever. Será que eu continuo essa trajetória, ou será que ela vai me levar a uma barreira? Será que eu tenho que mudar a minha trajetória? Então, toda essa atualização que muda o comportamento de indivíduo é um tipo de interação. Tá? No nosso caso, Torre de Londres, por que ela é uma tarefa do tipo Complex Problem Solving? Porque cada manipulação que eu faço da bola para um das hastes, eu preciso atualizar a minha estratégia. Então, eu preciso fazer tem um mecanismo de retroalimentação que vai atualizar se eu vou continuar mantendo a estratégia ou se eu vou revisar a minha estratégia cognitiva. Beleza? E o último, que é o N-grams. Então, N-grams é uma técnica de análise estatística que ela é uma base de entrada para todo tipo de análise que envolve mineração de dados, ou data mining. Tá? Então, o que ela faz? Ela transforma cadeias de sequências... A gerente pode autorizar a entrada. Você não consegue? Só para você escrever. Tá, cadeias de sequências em entidades. Deixa eu só autorizar aqui. Então, esse conceito de N-grams, ele tem a ver, então, com data mining, e envolve transformar cadeias de sequências em entidades interpretáveis. Tá? Então, para cada problema, cada CPS vai depender do que é essa cadeia de sequências. Tá? Geralmente, ela é uma cadeia de string. A gente vai ver como que ele transformou em string. Cada string vai representar, cada entidade vai representar um comportamento interpretável. Tá? Então, imagina esse que a gente trabalhou de virar direita, esquerda e em frente. Eu poderia codificar uma resposta no labirinto com essas 3 manipulações, ou talvez 4, colocando né, um dia para trás. Então, eu poderia ter, com essas 4 direções, eu poderia atribuir uma letra para cada uma delas. A, B, C e D. E aí eu vou salvar as cadeias de teclas que ele respondeu. A significa direita. B significa esquerda.
C significa ir de frente, D significa ir para trás. Beleza? Então, beleza. Então, esses são os conceitos principais que eu identifiquei no artigo. E qual que é o objetivo, então, que eu identifiquei central do artigo então, que os autores declararam, né? Que eles queriam verificar a viabilidade de analisar os dados de log, né, o log data, de uma tarefa complexa, um CPS, tá? Para verificar se existiam diferenças comportamentais dos respondentes que obtiveram sucesso ou insucesso para resolver aquele problema, tá? E aí eles pegaram uma tarefa, uma amostra finlandesa, 1.359, eu não decorei o L, nem botei aqui, mas se não me engano, 1.339 estudantes, é exatamente esse item que está na tela, tá? Então, qual que é o objetivo desse item? Eles têm 3 treinos, né? Treino A, B e C, e eles tinham que escolher, né? Eles tinham que entender qual atributo cada tipo de treino iria mexer nos jogadores de handebol. Então, motivação, o poder de arremesso ou a exaustão, o cansaço, tá? Cada treino A, treino B, treino C, ia impactar de uma maneira, e eles tinham que otimizar. Então, eles tinham que criar, né, uma estratégia em que eles otimizariam o desenvolvimento dos atributos dos jogadores, tá? Ou seja, não tem uma resposta correta, tá? De modo que os jogadores, se eles atingissem um certo patamar, tá? Nesse caso, se ele atingisse um certo patamar, seria sucesso. Entendo? Então, vendo que não é certo. Né? Não é que é correto, que atingir um sucesso ou um sucesso naquela tarefa. Beleza? Então, essa que era a característica. E qual que era a melhor estratégia para usar? Essa é uma característica distinta desse experimento. Ele já adota uma estratégia. A gente vai ver que ele, no experimento, ele adotou uma estratégia cognitiva como a ótima, e ele só vai analisar aquela estratégia. Tá? Então, ele não está observando a melhor estratégia possível. Tá? Já é uma diferença em relação a alguns outros estudos. Uma estratégia chamada VOTAT, que é a melhor estratégia. O que significa essa estratégia? Você mantém todas as variáveis constantes menos uma. Então, variar uma e manter todas as outras constantes. Tá? Como que seria isso dentro dessa tarefa? Seria, por exemplo, se vocês olharem na figura que foi disponibilizada no artigo, o treino A está com máximo ligado. Né, com máxima possibilidade. Enquanto o treino B e C está no zero, não está nem negativo, está no zero. Isso significa que ele manteve constante o B e C e testou só o efeito de A para entender o efeito de A nos atributos do jogador. Tá? Ou ele poderia utilizar um modelo em que o treino A ele poderia ligar diretamente, que daria esse mesmo efeito de controlar todas e mexer até o máximo, tá, de um dos treinos, ligando uma seta com o atributo que ele acreditava que aquela seta estaria relacionada. Por que isso é importante? Porque quando você mexe, as pessoas que mexeram na atividade em cima, né, na parte superior da figura, ele chamou de mexer no cenário, que ele atribuiu como S. Enquanto quem mexeu no modelo, ou seja, já tentou testar diretamente o efeito do treino A em motivação, treino A em poder de arremesso, etc., ele chamou de modelo e deu o nome de IM. Isso vai ser importante para como ele codificou o dado. Está clara a tarefa? Está tranquilo? Beleza. Então, só para vocês verem, então, esse é um exemplo que ele passou nessa tabela de como que esses dados foram catalogados, como que ele era salvo. Então, você pode ver que uma característica global de todo dado de log é essa ordenação temporal. A primeira variável ali é timestamp. Né? Então, a gente tem aqui o tempo, qual o botão que ele apertou? O apply. Sempre que ele dava apply, ele gerava um turno, então, fazia o treinamento. Ele podia mexer nas configurações todas, mas só contava o registro no apply. E aí, cada treino que ele escolheu, né, cada modificação que ele fez, daria 1 ou 0, se ele não escolheu, e o efeito em cada uma das variáveis alfa. Então, um registro bem simples, tá? Que foi realizado. Quais foram os resultados? Primeiro ponto que chama atenção, na tabela menor, 4, que está logo à esquerda da tela, a gente pode ver que a grande parte das pessoas não conseguiram ter sucesso na atividade. Era uma tarefa difícil, tá?
sendo que, então você tem que 544 pessoas conseguiram solucionar o problema, e dessas 544, a maior parte delas conseguiu solucionar aplicando a estratégia Votate, 523. Então, a grande maioria que conseguiu resolver o problema aplicou essa estratégia. Contudo, tiveram pessoas que aplicaram a estratégia e não tiveram sucesso, e tiveram pessoas que não aplicaram a estratégia e tiveram sucesso. Tá? E a partir daí, ele então tentou identificar, dentro desse subgrupo que aplicou a estratégia Votate, então nas 666 pessoas, como que foi o processo, a sequência de ações que eles executaram. E aí que ele fez essa codificação de S e M. Tá? Então ele fez, os engramas, ele tem uma característica que você pode escolher um número de sequências que você quer colocar. Então, desde que você definiu cada engrama, ou seja, cada comportamento, você pode, igual na primeira parte da coluna, plotar 1, 2, aqui no caso ele tem um bigrama, 3, que seria um trigrama, 4, que é um 4 grama. Tá? Então, a partir do momento que você pode escolher o tamanho da sequência que você quiser avaliar. Né? E aí é um teste Q quadrado que é feito, né, para verificar se aquela sequência ela se difere do modelo nulo, né, ou seja, da chance, nesse caso, dela aparecer. O que ele concluiu com essas sequências aqui colocadas? Né? Que existiam dois grandes grupos de sequências, a sequência das pessoas que focavam no cenário, exclusivamente, ou no modelo. Então, tinham duas estratégias principais. Essas estratégias foram estratégias que foram estatisticamente significativas, principalmente quando a gente vai para 4 gramas. Né? Seria um modelo mais longo, cadeia de sequências mais longas. Inclusive, as sequências diretas, ou seja, a pessoa escolheu, né, mesmo aplicando o Votate, tá? Lembrando que isso aqui é restrito ao grupo Votate, escolheu sequências dessa natureza. Tá? Quem focou em cenário, mesmo escolhendo o Votate, não conseguiu ter sucesso na atividade. Enquanto quem focou em usar o modelo, e já fazia aquela configuração para ele, né? Nem sempre no cenário você tinha todos os máximos e 0 e 0. Você poderia ter pesos diferentes, treinar um ponto no treino A, um treino no B e 0 no C, por exemplo. Tá? É um exemplo do que pode ter acontecido. Quando a pessoa focou no cenário, em alterar os pesos ela mesma, ela teve sucesso. Quando a pessoa focava no modelo, que era ligar a setinha, ela tinha sucesso. Tá? E o mesmo acontecia quando ela fazia alternância, que não foi estatisticamente significativo, mas quando ela tinha, ao menos, se pegar o modelo de 4 gramas, 3 interações no modelo, ela já tinha um sucesso, apesar de que esse tipo de estratégia não ter sido diferente do modelo 1. Tá certo? Então, o que foi visto, né? E aí você tem diferenças, tipo, o 3M, né, poderia acontecer em qualquer ordem, inclusive com o cenário no meio, o cenário como primeira estratégia, enfim, outros elementos. Então, a gente consegue ver esse resultado claramente, né, pelo tipo de estratégia empregado, tá? E aí, o que ele, então, traz, né, que é dentro do artigo, né, sobre a questão das estratégias, ele coloca que no modelo, esse modelo Votate, né, ele precisaria de, quando aplicado, mínimas alterações ou mínimas intervenções da pessoa para ter um sucesso na atividade. Né? E que qualquer desvio que eram colocados além desse algoritmo aumentava o cognitive load, ou seja, a carga cognitiva que ele deveria lidar. De tal modo que a melhor estratégia do Votate, porque ela que exigia menor esforço cognitivo, você conseguia realizar os testes de uma maneira mais isolada possível. Tá? Então, por isso que essa Votate era, teoricamente, a melhor solução possível. Tá? A maior parte, então, das diferenças nos estudantes que aplicaram o Votate tinha a ver, então, com as alterações, né, em trabalhar em diferentes componentes, avaliando os diferentes comportamentos, desculpa, entre os estudantes que aplicaram a estratégia Votate. Então, o sucesso veio daqueles que não fizeram alterações na estratégia, seguiram, né, uma estratégia MMMM, né, e aqueles que seguiram as estratégias SSSS tiveram menos suporte em relação à
ao sucesso na atividade, tá? E os estudantes que não resolveram a tarefa, né, tiveram um aumento da carga cognitiva como uma consequência do aumento, e gerou como consequência o aumento da dificuldade das tarefas, tá? Então, ele atribui que, nesse sentido, nesse tipo de implicação, que isso aumenta a importância, né, das estratégias, meta-estratégias, das competências meta-estratégicas, para que a pessoa possa avaliar ou aplicar uma estratégia correta para a resolução do problema, né? Mas também para que ela possa usar as informações que ela conseguir aprender dentro de um processo, né? E aí a limitação que apenas a estratégia VOTAD teve um grama avaliado. Então, de modo geral, essa é a ideia do artigo. Tem, né, essa limitação metodológica que é bastante forte, mas os autores eles estão, nesse momento, advogando, né, como pelo uso desse tipo de metodologia, desse tipo de abordagem, como uma abordagem possível de compreensão, então, de como que cognitivamente as pessoas elas vão se relacionar com tarefas complexas, como que a gente pode ampliar o conhecimento sobre como elas estão abordando essas atividades, para além do certo e errado. Então, é isso. Dúvidas? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Só manda para fora. Dúvidas, ideias, sugestões? Como ele descreve a escolha dessa estratégia? Como ele fez essa escolha? Teoricamente. Eu acho até que é uma limitação, porque ele arguiu no paper, né, que a escolha do VOTAD ela diminuiria justamente essa carga cognitiva. A pessoa ela não teria que atualizar o tipo de informação que ele... Mas essa avaliação da carga cognitiva é uma inferência dele. A inferência foi teoricamente. Eu achei também meio fraco, assim, né? É uma crítica que eu faria também no artigo. Ele já, a priori, definiu o que ele queria investigar. E aí ele já pegou até o subgrupo. Tipo, ele não avaliou, por exemplo, quem errou, quem usou estratégia. Exato. Ele estava muito preocupado em provar que, eu acho que era mais provar o ponto que era possível usar isso para analisar estratégias e menos, assim, explorar as estratégias em si. Me parece uma tarefa bem complexa. Bastante opção. Limitar uma ótima. Eu até fiquei em dúvida na hora que eu estava vendo que o SN, eu falei, que cenário? Que cenário? Depois, sim, o que era? Ele falava de working on scenario. Só. Working on scenario, o que eu quero fazer? Ficar apertando maisinho e menorzinho, né? O que eu entendi, pelo menos, foi isso e só. E ele só contava em apply. Então, também tem outra coisa. A pessoa ela poderia estar hesitante. Ela poderia fazer, não fazer, ter o tempo. Eu ia comentar, a estratégia real da pessoa, não é estratégia. Em tempo real, né? O resultado da estratégia. Com blocos de estratégia. Exatamente. Mas eu acho que depende. Fala menos, tanto que ele não explora muito. Fala menos sobre a estratégia cognitiva e mais sobre a técnica. Né? Eu acho interessante isso, a técnica. Querendo ou não, dá para da técnica em estratégias temporais. Isso. Eu acho que a visão de que realmente a gente precisa olhar para o processo, dentro daquela discussão que a gente teve de como a neuropsicologia precisa mudar. É muito mais importante entender como o paciente está fazendo aquilo ali, porque se deu 1 ou 0, tipo, lógico, né? É relevante, mas no sentido de como alcançou o 1, como alcançou o 0. A única justificativa que você poderia falar, tem uma frase no paper, que ele fala sobre estratégias, né, de avaliação de processeira, que seria top-down, no sentido que você já tem uma estratégia, você quer avaliar o uso dela, ou bottom-up, que seria exploratória. Mas quando ele nomeia exploratória, ele, no título, inclusive, contradiz ao top-down. Eu falei, nem vou usar isso porque pareceu muito uma revisão
que o revisor falou, mas por que você fez isso? Aí ele, vamos ler essa frase aqui. Como um post-it, assim, no trabalho, tá ligado? Mas o título, por exemplo, é exploratório. Pega o lado esperado. Uma outra coisa importante que eu acho que aí tem a ver com a aplicação da técnica de análise, por exemplo. Ele coloca que não dá para explorar o comportamento da sequência só pelo uso direto, pela frequência direta, que tem que ponderar ela. Aí põe uma fórmula lá, eu não tive tempo de explorar a fórmula para ver o que ele leva em conta. Mas essa frequência que está apresentada ali já é a frequência ponderada do uso da estratégia. Que ele coloca que esse tipo de peso ele é importante porque nem sempre a estratégia mais frequente vai ser a melhor estratégia, ela pode ficar sobre-representada. E aí pensei até em itens difíceis, né? Itens difíceis, a melhor estratégia talvez seja errada mesmo, né? A mais usada, não a melhor. E ele fala também de ter uma tendência da frequência em subrepresentar coisas que têm efeito, sequências que têm efeitos importantes para, por exemplo, sucesso de uma atividade pelo baixo número de aparições, né, de aparecimentos. Então, eu acho que eu fiquei mais interessado até nessa causa mais rara, assim, de, tipo, será que dali dá para identificar sequências que são mais utilizáveis, mas que não são tão usadas? Seria tipo uma educação, por exemplo. Você tem, talvez a gente tenha, não é a estratégia errada, né? Uma estratégia melhor para aquele tipo de resolução e a gente não sabe. Pode acontecer também, né? Realmente. Uma pergunta. Como que esse resultado a gente pode pensar numa aplicação, se a gente pensar numa intervenção educacional? Como que isso seria possível? Alguém quer responder, Matheus? Eu acho que, pensando assim, rapidamente, eu acho que é o que a Amanda falou, assim, se voltar mais ao como a tarefa é realizada, né, do que o resultado em si. E como mensurar isso. Eu acho que, por exemplo, Para melhorar a resolução de problemas, assim, no contexto real? De estratégia só. Não consigo comer. Amanda falou treino de estratégias, por exemplo. Muitas estratégias. Então, treinar estratégias que sejam mais eficazes ou que se baseiem mais em habilidades cognitivas que estão mais preservadas em determinados casos do que outros. Então, uma pessoa que tem um prejuízo em memória operacional, tentar fazer uma estratégia tailored, né? Isso. Personalizada, que utilize, dependa mais de outros tipos de capacidades do que memória operacional também. Isso é o que até falando no começo da apresentação, que é a questão de personalizar a intervenção. Né? E você distinguir também em que grau o indivíduo está, porque ele pode estar acertando, mas não está utilizando a estratégia correta. Né? Perfeito. Pode ser que, dependendo do problema, você tenha uma estratégia que ela seja suficiente para aquele grau de dificuldade, mas ela não seja a melhor para graus de dificuldade superiores. Quer dizer, isso a gente não sabe também, a gente não tem. Porque, dependendo do que for o problema, cada vez menos a gente tem uma resposta só possível, né? Mas vão ter respostas melhores do que as outras. E aí, será que a gente está conseguindo educacionalmente? E aí, pensando não só em individualização, personalização, será que eu consigo globalmente ensinar os meios corretos da pessoa responder? Né? No caso específico do indivíduo, vou levar para o lado da neuropsi, por exemplo, da neuropsicologia. Imagina que eu quero entender o déficit cognitivo de um indivíduo. Tá? Se eu conseguir entender o déficit dele global e o déficit específico, onde que ele está errando, em que tipo de atividade ele está errando, eu posso falar, ele tem um problema, às vezes, de memória de trabalho, e ele erra quando eu tenho itens com maior carga, itens de maior carga cognitiva. Né? Eu posso treinar ele mais especificamente ali. Ou posso entender, em termos cerebrais, o que está associado com o funcionamento cerebral que leva
a ter um problema com itens com determinado perfil e não com outros perfis. Né? Então, isso tudo vai poder variar. Então, como é uma área nova, você pactaria isso numa medicina de precisão, por exemplo. Uhum. Tá? Então, são diferentes elementos que a gente pode pensar. Uhum. Obrigado. Bem complexo. Aí? Achei complexo a metodologia, porque eu nunca tinha ouvido falar. Foi interessante. É uma metodologia, a parte de engramas, ela é bem tranquila de aplicar, assim, né? Ela é bem intuitiva. É literalmente isso. Como você se atribui com aquele S ou M, na verdade, é um comportamento interpretável. Então, eu posso colocar isso em qualquer grau, assim, dependendo do que eu quero aplicar. Eu quero fazer um EMA, por exemplo, a Amanda quer quantificar e ela quantifica determinados comportamentos. Né? A gente vê a sequência de comportamentos que aconteceram. Então, vai aparecer vamos dizer, em formato de letra, né, em vez de número. Então, vai aparecer em número também, igual num banco de dados. A diferença é que eu tenho uma ordem, que é importante, é uma sequência. Aí o engrama vai ser a menor entidade possível. Aí eu começo a avaliar as sequências que foram avaliadas. O que é importante para mim naquela tarefa? Olhar a sequência individual, par de comportamentos, trio de comportamentos, a quadra de comportamentos, mas do ponto de vista da observação, são comportamentos concatenados, um seguindo do outro. Tá? Então, assim, o engrama tem essa característica. E aí uma diferença de pi quadrado, né, é uma estratégia, tipo, é quase como uma diferença, tipo um teste T, uma nova, só que em vez de você usar uma distribuição normal, você está usando uma distribuição pi quadrado. Né? Então é mais ou menos isso. Então, é como se a gente estivesse fazendo teste T, tá? Só para ficar numa analogia, teste T de um comportamento que eu observei e eu estou querendo ver se ele é diferente de zero. Perfeito, agora ficou mais fácil. Porque acho que é muito novo o nome, eu nunca tinha ouvido, então. Obrigada. Não, que isso. E é isso mesmo, porque o pi quadrado, se você pensar o teste T de zero e o comportamento não pode ser negativo, a normal vira um pi quadrado. Então é basicamente isso mesmo. Olha, show de bola o artigo. Eu gostei bastante. Descobri que ele tem muita relação com as coisas que eu estou trabalhando no meu mestrado, né? Até ele cita vários autores que eu estou lendo, né? E é bem interessante isso, né? De você tentar transformar os n-gramas, né? Para tentar representar os comportamentos. Eu estava pensando, é bem desafiador fazer isso, né? Porque você precisa ter certa certeza, né? Que determinada movimentação ali vai... Você pode deduzir que a pessoa está fazendo certa manipulação, né? Está pensando certa coisa. Mas acho que vai um pouco de encontro com as coisas que a gente faz com eye tracking, né? Por exemplo, o trabalho do Mate. E eu achei interessante assim que essa parte do uso da estratégia de controle de variáveis, né, o TVAT lá, não sei o que, é um nome diferente para nos caras que eu leio, eles chamam de estratégia de controle de variáveis, só você deixar as coisas constantes e mexer em uma só, né? É a mesma estratégia. Inclusive, é o outro nome que ele cita lá no artigo. Sim, eu percebi, é sinônimos, né? E até ele fala no trabalho, né, que assim, isso é atribuído como uma competência experimental, né? Então você espera que a pessoa ela consiga, né, fazer esse isolamento de variáveis para tentar extrair dados, né, do ponto de vista de manipular os dados que ela tem. Mas nos modelos, né, que o pessoal do raciocínio científico propõe, né, teoricamente não seria suficiente, né, para a pessoa ela resolver um problema complexo, né, porque assim, a pessoa ela precisa saber extrair as informações dos dados, precisa, mas ela tem que transitar de uma forma que ela consiga integrar essas informações novas na teoria e nas hipóteses que ela tem, né? Que aí vai para um conceito que eles chamam de revisão teórica, né? Aí, é claro, do ponto de vista experimental, né, que é a proposta do artigo, é bem difícil fazer isso, mas eu achei interessante, assim, dialoga bastante com os temas que eu estou trabalhando, né? Então,
E isso que você colocou é super importante, porque é muito interessante como que a gente pode pensar na modelagem, até da modelagem comportamental do experimento mesmo, né? Do tipo, você trouxe beleza, como que eu vou medir a integração disso? Né? Talvez essa tarefa não seja melhor para utilizar essa estratégia, né? O FODAP, a estratégia, como é que é o português? Estratégia de controle de variáveis. Isso, a estratégia de controle de variáveis, mas talvez você possa, por exemplo, modelar uma outra tarefa em que você consiga fazer com que ele, no primeiro passo, tenha que, na primeira parte do item, tenha que fazer, por exemplo, a manipulação, e depois você poder perguntar para ele, por exemplo. Que é legal, se integrar o multimodal. O que significou para você, como você chegou a essa conclusão? E aí você faria duas integrações, uma do passo a passo, e depois veria, tipo, se isso bate com a interpretação daquela semântica, ou faz uma análise de text mining ali para ver se as duas coisas começam a bater. Nossa, interessante. Que tem experimento que os caras eles fazem isso, né? Mas assim, de forma analógica. Dá um problema complexo para a pessoa. Até um exemplo que eu estava lendo há pouco tempo, né? Que eles chamam o experimento do vulcão, assim. Eles mostram um negócio de vulcão e dá umas variáveis que a pessoa ela pode considerar, né? Tipo, temperatura, movimentação tectônica, uns negócios assim, né? E aí eles testam com algumas crianças e eles pedem para a criança ir falando, assim, tipo, pensando alto, né? O que ela está fazendo, eles perguntam, né? Para meio que tentar coletar esses dados, né? Meio de enigrama, né? O que ela está fazendo de operacionalização, né? Mas é um modelo que daria para fazer, é interessante mesmo. Então, o pessoal do ITS faz isso. Na educação, eles chamam isso de itens de construção de resposta. E justamente são itens desse tipo. Você informatiza esses itens e começa a usar para entender como foi respondido. E é justamente isso, você consegue clusterizar esse como, é bem interessante. Assim, você consegue criar perfis de pessoas que têm estratégia X, pessoas que têm estratégia A. Então, essa é a aplicação efetiva. Está vindo a educação, está vindo da avaliação educacional, principalmente no ITS, o grupo do ITS, e foi aí que a psicometria computacional foi meio que criada, foi desses grupos que traziam da educação. Então, aquela que a gente fala da Alina, Mondar, do Matias e tal, todos eles vieram do ITS, investigando itens de construção de resposta, novas formas de analisar. Daí surgiu a psicometria computacional. Pô, interessante. Bom saber, bom saber. Eu me adianto algumas coisas. Mais alguma coisa, gente? Estou meio vermelho hoje. Você está um pouquinho. Mas está metade dos dados Tá escuro, né? É isso, pessoal. Acho que é isso. Desculpa de novo o atraso. Mas espero que tenha sido bacana e tenha sido proveitoso para vocês. Não, foi sim, Foi Ale. super. Eu. Muito obrigada. Incrível. Tá certo, então. Até